Combustíveis não renováveis. Desde o início da humanidade, necessitamos da obtenção da energia térmica, o calor, sendo o Sol a nossa principal fonte de calor e podemos dizer que a luz solar foi a nossa primeira fonte de energia. Depois de um tempo, passamos a utilizar outros meios de fonte de energia. Um exemplo é a queima de alguns materiais que assim serviram para obter o fogo, outra energia térmica. Logo, os materiais usados são denominados combustíveis. Atualmente, a energia térmica continua sendo uma modalidade muito utilizada. Qualquer coisa que pensarmos é usada alguma modalidade de energia. Boa parte dos nossos combustíveis teve origem em processos naturais, como a decomposição de organismos, denominados combustíveis fósseis. Porém, o uso indiscriminado de combustíveis, como o carvão e derivados de petróleo, podem causar uma série de danos ao planeta, em virtude da poluição e dos problemas por ela ocasionados. Carvão mineral. O soterramento de floresta produz um combustível fóssil que também apresenta utilidades variadas, como gerar energia elétrica nas usinas termoelétricas ou auxiliar na produção de aço nas siderúrgicas, o carvão mineral. Nem todo carvão mineral encontrado nas jazidas do mundo apresenta a mesma qualidade. Os fornos das indústrias siderúrgicas, por exemplo, precisam de carvão mineral com alto poder calorífico, ou seja, carvão capaz de gerar muito calor. Esse é um dos motivos pelos quais o carvão vegetal, que é originado da queima de madeira, só é utilizado para alimentar fornos de menor potência, como churrasqueiras, por exemplo. Durante o século XVIII e XIX, o carvão mineral foi o principal combustível utilizado nos primórdios da Revolução Industrial. Com a invenção dos automóveis, o uso do petróleo para a produção fez com que o carvão mineral passasse a ocupar um lugar secundário como fonte de energia. Só nas últimas décadas é que ele novamente passou a ter maior relevância no cenário energético, entre outros, para servir de combustíveis nas usinas termoelétricas, aquelas que geram eletricidade por meio da queima de carvão ou outros combustíveis. Gás nuclear. A energia nuclear, chamada também de energia atômica, é um tipo de energia produzida por meio de reações que acontecem no núcleo dos átomos de elementos pesados e alteram sua estrutura. O elemento pesado usado mais comumente é o urânio. Esse processo libera uma enorme quantidade de energia, a qual apresenta diversas aplicações, sendo uma delas a geração de eletricidade, que é a principal das diversas finalidades. Para isso, é preciso que haja a reação do núcleo do átomo. A geração de energia elétrica usando os núcleos atômicos se dá no interior das usinas termonucleares, que, como o nome indica, transforma o calor resultante da reação em eletricidade. A principal forma de obter o calor necessário é por meio da quebra do núcleo dos átomos de urânio, processo chamado de fissão nuclear. A fissão, para tal finalidade, se dá de forma controlada devido à instabilidade do núcleo e acontece no interior dos reatores nucleares, principais dispositivos das usinas. O urânio-235 é o principal elemento utilizado como combustível para a geração de energia nuclear. Vantagens da energia nuclear. O uso da energia nuclear apresenta algumas vantagens que a tornam uma opção viável quando comparada às demais fontes de energia. Entre elas estão a utilização de fonte presente em abundância na natureza, os baixos custos de operação nas usinas nucleares, não há emissão de gases poluentes na atmosfera, a pequena demanda por áreas para sua instalação, além de poder ser feita afastada das cidades, a produção de pequena quantidade de rejeitos e a alta produtividade e a capacidade de operar de forma contínua, isto é, sem interrupções. Desvantagens da energia nuclear. Não obstante, a energia nuclear se apresente como uma fonte pouco poluente de energia por não emitir gases do efeito estufa, responsáveis por acelerar as mudanças climáticas, há uma série de desvantagens associadas principalmente ao processo de geração elétrica e do descarte dos resíduos radioativos. Listamos abaixo algumas dessas desvantagens. Embora abundantes, os elementos usados como combustível são finitos. Assim, a energia nuclear é uma fonte não renovável de geração de eletricidade. Elevados custos de instalação, muitas vezes repassados ao consumidor final. Aquecimento das águas dos reservatórios naturais, como mar e rios, em função do despejo da água utilizada no processo de geração de energia nas usinas. Riscos ambientais e para a saúde humana em decorrência do descarte irregular do lixo atômico e risco de acidentes nucleares. Gás natural. O gás natural, muitas vezes encontrado conjunto com o petróleo, é um combustível fóssil presente normalmente em rochas porosas no subsolo. Esse gás é composto de hidrocarbonetos, dos quais o principal componente é o metano.
Devido às suas propriedades, ele consegue se dissipar com facilidade na atmosfera. Assim, não apresenta grandes riscos de causar explosões ou asfixia em pessoas ou animais em ambientes abertos. Entretanto, quando confinado em ambientes fechados, pode resultar em explosões se for exposto a uma faísca. Por ser incolor, transparente e inodoro, sem cheiro, é misturado a substâncias à base de enxofre para poder ser notado. Isso faz com que possamos perceber pelo olfato qualquer vazamento de gás natural, sendo o mesmo cheiro característico do gás de cozinha. Diferentemente dos derivados de petróleo e do carvão mineral, a queima, combustão, incompleta de gás natural produz uma quantidade pequena de gases tóxicos e poluentes, entre eles o monóxido de carbono. Esse é um dos motivos pelos quais o gás natural é usado como combustível de usinas termoelétricas, em substituição ao carvão, atendo eletricidade de maneira mais limpa. Petróleo. O petróleo é uma mistura formada por substâncias compostas essencialmente pelos elementos carbono e hidrogênio, chamados de hidrocarbonetos. Apresenta aspecto oleoso e coloração variável, resultado de anos e anos de transformações de restos vegetais e animais depositados principalmente no fundo de oceanos e lagos. É usado como fonte de energia por ser inflamável e proporcionar com certa facilidade a transformação da energia química em calor. Atualmente, sua extração e seu refino permitem a obtenção de diversos produtos, como gasolina para carros, querosene para aviões, óleo diesel, alguns solventes, parafina, graxas, óleos lubrificantes, matéria-prima para asfalto e para a produção de plásticos, GLP, gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha, entre outros.